Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que acompanham a Biblioteca de Negócios, o nosso @Bib de Negócios aqui no Instagram. Hoje mais uma live aqui, diferente das outras duas em que a gente estava fazendo alguns testes. Dessa vez a gente tem realmente um assunto bem interessante aqui para tratar. Temos uma entrevistada gabaritada, tá certo? O professor Adeilson já entrou aqui, a Fernanda também já entrou. Vamos só aguardar um pouquinho, tá? A minha convidada também já entrou aqui. Eu já percebi, Luciana, pode ficar tranquila, tá? Nessa live de hoje a gente vai tratar sobre continuar aquele assunto, né? Somos todos mesmo pessoas públicas? Como é que a gente deve lidar com esse tipo de coisa hoje em dia, com a situação toda na internet, com as redes sociais, né? Qual é a melhor maneira de se lidar? Inclusive tivemos uma evolução naquele caso que nós falamos e a gente vai comentar. Eu já vou trazer a minha convidada, né? Como vocês podem ver aqui, a Luciana Mordawi, que ela é pesquisadora, é pós-doutoranda, certo? Em um assunto bem interessante chamado Media Facets, certo? Vocês já estão vendo aí a Luciana. Tudo bem, Luciana? Boa noite para você. A Luciana, para quem não sabe, né? Ou para quem não viu o banner de divulgação dessa live da Biblioteca de Negócios, a Luciana ela é pós-doutoranda, ela em um assunto chamado Media Facets, que é um negócio bem interessante, né? Trata daquelas projeções que ganharam muita repercussão, principalmente durante a pandemia da Covid, em que está todo mundo nas respectivas residências e tal. Nossa janela passou a ser a nossa varanda para o mundo, vamos dizer assim, né? Então, a Luciana ela estuda bastante esses fenômenos e ela veio hoje para tratar principalmente sobre essa parte da comunicação, né? Para quem não sabe, a Luciana ela é uma das fundadoras, né, do primeiro portal, né, de notícias da web, o Último Segundo, do IG, né, e ela acompanhou todo esse processo. Desde lá ela já trabalha e já estuda as redes sociais e todos esses movimentos, incluindo esse movimento que a gente está tratando essa semana e que a gente trata hoje mais uma vez, que é a questão do Tribunal da Internet, né? Luciana, boa noite. Queria ouvir suas primeiras considerações a respeito desse tema e se você puder já responder a pergunta que dá nome a essa live, né? Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, com tantos bancos de dados por aí, com os nomes de todas as pessoas, com mesmo você não estando nas redes, pessoas que você conhece estando nas redes e podendo lhe identificar nelas. Hoje, somos todos pessoas públicas? Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Seu convite me deixou muito satisfeita, principalmente nesse momento que a educação no Brasil passa por uma série de infortúnios. Quero te parabenizar por essa iniciativa. É muito interessante essa ideia de, a cada live, você indicar um livro, debatê-lo, ou algumas questões relacionadas. Também o perfil que sempre eu tenho acompanhado e tenho indicado vários livros. Eu que fui alfabetizada em casa, eu sei o quanto é importante você ter um professor dedicado a você. E o que você está fazendo é uma ação inédita, você está educando em rede, você está fazendo a mudança de 1 para 1, que seria um professor particular dando aula, para uma mudança de 1 para muitos. Então, isso é muito gratificante de ver, né? Essa educação em rede. A respeito da pergunta que você faz, que motivou essa live, sim, somos todos pessoas públicas, estamos todos absolutamente expostos. Por exemplo, nós aqui agora, nessa live. Aliás, agora, a quarentena é quarentena que trouxe todas as lives, né? Que as lives explodiram. Não sei se temos tantos olhos e ouvidos para tantas lives. Provavelmente não. E é interessante porque ficamos cada vez mais expostos e cada vez mais o nosso comportamento ele também fica exposto, porque embora não pareça, o que se fala pode atingir multidões, pode ter causas inconsequentes, né? Incalculáveis também. Eu tenho às vezes a impressão de que algumas pessoas se manifestam sem ter essa percepção, ou por ingenuidade, ou também não sei se algumas manifestações que eu tenho acompanhado, que são bastante
não quero dizer agressivas, mas bastante intensas, se elas não são motivadas por busca de audiência, por busca de trading topics ou até mesmo por busca de lucro. Você me permite, Luciano, eu acho que não é bem lucro, é lacro, ou seja, é a busca pela lacração. Nós vivemos hoje tempos de lacração, então o pessoal quer lacrar, quer ser o que bate mais forte, vamos dizer assim, e a medida dessa porrada tá ficando um pouco desmedida. Deixa eu fazer uma saudação, as pessoas já entraram aqui, a Amy Sônia Camargo, a Ana Teodoro, sou especial, né? A Fernanda Guimarães, o Rodrigo Guimarães também, o professor Adeilson, um abraço para você, o Rose Coutinho, né? O Marcelo Bernardo, famoso mamá aqui do parceirão do futebol aqui do Arena. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença. E aí, assim, Luciana, partindo já para essa parte da lacração, esse é um fenômeno novo, essa raiva, essa revolta das pessoas em quererem, às vezes, difamar alguém. Tenha cometido essa pessoa algum ato que justifique ou não, voltando ao exemplo daquela moça lá do Rio, que inclusive teve uma evolução nesse caso hoje, né? Ela, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, ela deu uma entrevista, ela e o engenheiro ao lado dela, né? Eles deram uma entrevista e, por um lado, ela disse que se arrependia de ter saído de casa, por outro, ela tentou usar como justificativa que foi tirado de contexto, ou seja, ela nem quis, não tanto assumiu que tinha, assumiu um pouco que tinha errado, mas ao mesmo tempo quis dizer, não, mas foi tirado de contexto e tudo mais, etc. O que eu queria saber de você é o seguinte, pelos seus estudos, pelo que você já conhece, essa história não só da lacração, mas da execração pública, isso é algo novo? Isso é um fenômeno que surge com a internet? Não, isso não é um fenômeno que surge com a internet, isso existe, tem registros de séculos atrás, inclusive o prazer da humilhação pública, sobretudo em relação a punições, né? Então você tem registros, não consegui me aprofundar exatamente, mas você tem registros de enforcamentos do século XV. Você tem o surgimento da guilhotina no século XVIII, primeira ação dessa ocorre na França. Esse tipo de punição que leva a uma humilhação pública não é nova. E eu quero, já que o tema desse perfil é sugerir livros, eu sei que você já falou desse autor aí, mas eu quero contextualizar a sua pergunta, porque, para mim, ele dá uma série de exemplos. O Jon Ronson, Humilhado, meu livro está todo marcado, porque todos os livros são marcados ou riscados. Esse é um outro tema interessante, viu? Esse é um outro tema interessante, né? Inclusive, o pessoal que já entrou aí, o Diogo Santos também, Emanuel Quintela, bem-vindos. Olha só, aproveita e deixa aí nos comentários, não só a sua opinião sobre isso, mas respondam se vocês fazem como a Luciana, se vocês também marcam seus livros, seja com marca-texto, seja com lápis, com a caneta, se vocês fazem isso, se vocês não fazem, enfim, deixem suas opiniões sobre isso. Pode continuar, Luciana, falando sobre o humilhado. Então, esse livro, eu sei que ele dá uma série de exemplos de situações de pessoas que, por infelicidade ou por intenção, destruíram suas imagens e, portanto, suas carreiras. Mas o que eu quero registrar aqui desse livro é que ele conta, vou procurar aqui porque eu fiz um briefing para o meu relato. Ok, tranquilo. O interessante é que na orelha aqui do livro ele fala que ele ficou 3 anos viajando para recolher relatos sobre pessoas que foram humilhadas. E ele mostra pessoas como eu e você que sofreram uma série de humilhações públicas. Então, não está restrito a uma classe específica, a um espectro político ou artístico, enfim. Então, são pessoas que cometeram erros ou que fizeram ações ou falas calculadas. E é muito interessante o que ele fala, que ele descobre aqui é o seguinte, eu vou ler, abre aspas, uma vez que suas transgressões foram descobertas, eles foram atormentados por uma multidão raivosa. Então, e é verdade, existe uma multidão raivosa. Círculos de ódio coletivo os demonizaram e os insultaram.
humilhando-os com a força avassaladora de um furacão. Então, Nossa assim, Senhora. isso é uma coisa que a gente vê com frequência. Eu, por Sim. exemplo, acompanho muitos jornalistas que são massacrados, principalmente as mulheres, por exprimirem opiniões, enfim, inclusive a Marie Claire, não sei se você viu a edição, essa edição que já está circulando em vídeo, inclusive aqui no Instagram, de mulheres jornalistas que são atacadas por expressarem opiniões ou por fazerem críticas. Muito interessante essa abordagem da Marie Claire. E o que Olha só. Hã? Não, continua, pode continuar. Não, e ele vai Desculpa. falando ao longo do livro dele que a humilhação ela tinha sido superada no século XIX. Mas aí depois ele percebe que com a internet ela volta com todo o vapor. Então, assim, só para dar um exemplo, ele vem falar assim, de um caso que não precisa... Seria comum hoje, por exemplo. Então, assim, século XVIII, julho de 1742. Uma mulher trai o seu marido, ela e o amante deveriam ser açoitados publicamente. Ela apela ao juiz para que não seja açoitada uma grande multidão, porque isso instigaria o interesse das pessoas em ver alguém sendo humilhado publicamente, e o juiz consente isso a ela. Então, essa ideia de que você precisa ter um público, né, que satisfaça ou a curiosidade, ou mesmo que sofra, mas também que tenha prazer, é preciso ter um público para que a pessoa seja humilhada. Isso eu estou falando no século XVIII. E se nós formos transpor esse raciocínio para a internet, é isso que nós percebemos. Esse massacre, né? Então, você não pode... Parece até que há um crime de opinião, né? As polícias de pensamento estão soltas. Então, se eu divirjo por qualquer questão, eu posso ser massacrada. E esse livro, ele tem, assim, embora ele tenha, seja um livro prático, que ele colhe vários depoimentos, ele tem muitos conceitos interessantes, como ele vai falar, que a humilhação ela é um processo, né? Um processo constituído. Sim, entendi. Pois é, olha só, aqui, interessante, 2 comentários aqui. O professor Adeilson, ele falou nisso que você estava falando, que professores também têm sido alvo de ódio coletivo constantemente, né? É verdade. Assim, isso num momento como esse de pandemia realmente se torna algo ainda mais pesado. Tem o Marcelo fez um comentário aqui, parece o filme A Letra Escarlate. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, Eu não lembro esse desse filme. filme. Eu particularmente não assisti. Marcelo, se você puder comentar um pouco mais sobre suas impressões da Letra Escarlate, eu agradeço. Mas assim, voltando a esse papo, inclusive, você quando você estava falando sobre essas humilhações, sobre essa polícia vamos dizer assim, esse grupo de vigilância ali, né? Isso, guardando, claro, as devidas proporções, isso lembra qualquer tipo desses grupos paramilitares de regimes mais extremistas e tal, como essas polícias vamos dizer assim, de vigilância constante, e nesse caso de vigilância da informação, de vigilância do que se fala. Por outro lado, tem aí um outro ponto bem interessante que você trouxe, que é aquele negócio, a questão da opinião ser diferente. Eu queria ouvir você a respeito de um assunto que me bateu agora. Eu acho que a gente hoje vive um contexto, um momento em que tudo tem sido muito questionado, né? A gente tem visto movimentos contra a ciência, movimentos contra, enfim, contra tudo e todos, contra o que está aí, etc, etc. E o que eu percebo é que muitas vezes algumas pessoas elas tentam trazer tudo para a esfera da opinião, entendeu? Eu entendo que cada um, tudo bem, tem o direito de ter a sua opinião e tudo mais. Só que quando você parte para argumentar, se você disser que tudo é sua opinião, daqui a pouco você está questionando até o que é um fato que todo mundo sabe, né? E isso também gera certas ondulações e fica gerando esses movimentos de como se o conflito fosse algo que tivesse que estar inerente. Eu queria saber um pouco o teu ponto de vista a respeito disso. Se você também acha que hoje em dia está havendo assim, um excesso de opinião e pouca argumentação com dados efetivos, ou seja,
com construção realmente de um conteúdo que você possa dizer para a pessoa, ó, você está errado por isso, isso, isso e isso. Se você considera que existe um pouco isso também hoje em dia ou é só uma impressão? Não, eu concordo, isso é absolutamente coerente. O problema é que a manipulação ela depende de você construir uma opinião em torno de algo, mesmo Sim. que esse algo seja falsificado. Então, Sim. um exemplo, por exemplo, vou citar a pandemia da Covid-19. Claro. Não sei se você leu, recomendo que todos leiam, uma excelente reportagem da revista Piauí, não é dessa edição, se não me engano, da edição passada, sobre a disseminação das notícias falsas, o caminho que as notícias falsas fazem. Então, por exemplo, uma das coisas que a revista traz são as receitas que foram amplamente divulgadas. Isso é uma opinião. Se você tomar álcool, você vai se prevenir ou você vai se curar. Pessoas morreram no Irã por ingerirem álcool. Então, você Exatamente. Tem uma falsa informação travestida de uma opinião. Você não tem uma argumentação, uma constatação científica de que aquela informação, né, que tem que está travestida de opinião, ela seja concreta. E é nesse sentido que a manipulação acontece. Uhum. Entendi. Só lembrando aqui, a Irene Figueroa, o Bretas VJ, que entraram, bem-vindos também, obrigado. Estamos conversando hoje com a Luciana Moerdaui, ela que é pós-doutoranda da FAUSP, né? Ela também é uma das criadoras do Wiki e do portal Último Segundo, e ela tem 2 livros lançados. Luciana, vamos fazer um merchan? Comenta um pouquinho tanto sobre o manual de jornalismo para a web, né? O primeiro manual de jornalismo para a web, e também sobre o seu livro Jornalismo Sem Manchete. Comenta um pouquinho sobre essas 2 obras, o que elas tratam, se elas têm relação com esse assunto que a gente está tratando, se elas tratam de outras coisas. Dá uma linha geral, até para o pessoal poder conhecer um pouco também o seu lado escritora, né? Esses 2 livros, eles são resultado de pesquisas ligadas ao jornalismo de internet que eu tenho feito ao longo de quase 25 anos. Então, o manual, o guia de estilo web, olha quem entrou aí, o Lucas Souza. O Lucas Souza trabalhou com a gente aqui em Brasília. Um abraço, Lucas, para você. Também entrou o João Vitor Leão. Abraço para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Valeu pela audiência. Então, voltando, eu tenho imenso orgulho da minha trajetória na pesquisa. Ó. Esse livro tem uma história interessante, porque ele foi o resultado de um trabalho de conclusão de curso. Eu submeti esse trabalho ao Prêmio de Mídia do Estadão, lá na década de 90. Uhum. E fui premiada. Ganhei 2 prêmios do Estadão naquela época. Com esse livro, com o guia, com esse trabalho aí que originou o guia de estilo web. Uhum. E ele é uma pesquisa que começou na década de 90 e se estendeu ao mestrado que eu fiz na UFBA, na Facom, que eu tenho imenso orgulho de ter sido aluna da Facom, na Bahia. Eu também. Eu também. Esse livro foi amplificado por causa do mestrado na Bahia. E depois eu volto para São Paulo em 2007 e começo a fazer um projeto de doutorado, vou para a PUC. E na PUC começo a pensar a interface. E aí a pesquisa do doutorado resulta no... Olha, meu amigo Luciano Dias, meu grande amigo de IG. Tá aí, ó. Pois tá vendo? Pessoas conhecidas aí comprovando o que eu tava falando, né? Aqui a gente não tá mentindo, não. Realmente a gente tá trazendo um peso pesado, gente. Não é porque não tá aparecendo na mídia ou não está aparecendo nas colunas aí dos jornais e outros veículos que não tem representatividade forte esse trabalho que a Luciana realiza, entendeu? Olha só o comentário aqui agora da professor Adeilson Literatura. Pós-verdades, fake news,
anti-ciência. Isso tudo tem uma intenção subjacente de estabelecer uma nova perspectiva, o que nem sempre é saudável, já que o desrespeito à diversidade ganha muito apoio. Pois é um caso curioso isso aí, porque ao mesmo tempo em que, vamos dizer, pegando o que o professor falou, ao mesmo tempo que você tem desrespeito à diversidade, se a gente for considerar, por outro lado, vai haver um discurso contrário dizendo o seguinte: não, nós estamos exatamente respeitando a diversidade de opiniões, certo? Mas o problema não está em você necessariamente dar uma opinião, e sim em você não construir um argumento ou não embasar esse teu pensamento ou essa tua opinião dentro da realidade, dentro dos fatos, né? Por exemplo, já tem nego que questiona até o que é fato, às vezes. Por exemplo, vamos supor, o céu é azul. Daqui a pouco vai ter alguém na internet dizendo, não, o céu é verde por isso, por esse matiz. Sabe? Então, é curioso isso. Ao mesmo tempo em que você critica a diversidade, você também estaria, em tese, dizendo, não, mas eu estou defendendo a diversidade de opiniões. O problema é que talvez tenha muita opinião, né, Luciano? Talvez tenha muita gente preocupada em lacrar, em ser a pessoa que vai dar a ideia, como a gente fala lá na Bahia, a ideia checkmate, a ideia cheque, né? E pouca gente preocupada em saber se realmente essa opinião é o caminho, né? Enfim, vou retomar aquele assunto que a gente estava tratando lá do livro do John Ronson, do Humilhado, porque na terça-feira, quando a gente fez a live aqui, a gente comentou também um outro trecho que o Luiz Megali citou na Band News e que ele falava sobre o livro Humilhado, que ele falava sobre o caso da menina sul-africana, porque quando você estava falando lá sobre, vamos dizer assim, o pessoal, os enforcamentos públicos, as punições públicas, as chibatadas, que eu acho que em alguns lugares do Oriente Médio ainda são praticadas chibatadas públicas e tudo mais, né? Ele estava falando sobre o caso da menina sul-africana, que a menina... O que aconteceu? Ela fez um comentário, ainda que ela tenha dito que não, que ela foi mal interpretada, que não foi uma crítica, etc., o comentário dela tinha um cunho racista muito forte. Ela dizia que estava embarcando para a África do Sul. Tomara que eu não pegue AIDS. Ha, 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 brincadeira. Brincadeira, eu sou branca. É tipo assim, o comentário acabou... Tem um cunho racista aí, ainda que ela não queira admitir, ou que ela, enfim, diga que foi mal interpretada, etc., mas... No escrito lá, você tem como tirar uma compreensão que houve uma certa dose de racismo ali. E o que aconteceu? Nas 12 horas que ela estava voando para a África do Sul, né, a internet ficou empolvorosa, mais de 1 milhão de comentários, ela nem sabia de nada, o celular dela desligado durante o voo. 1 milhão de comentários. O chefe dela não só a demitiu sem ela sequer saber, como foi a internet para dizer, olha, nós já demitimos essa pessoa e tal, tudo, querendo... tirar o dele, ou tipo, evitar qualquer tipo de vamos dizer assim, de dano à marca da empresa. Só que aí, resultado. E aí deu tempo de, quando ela chegou, 400 pessoas, parece, foram recebê-la no aeroporto com cartazes prontos para espancá-la e o diabo a quatro. E a menina depois ficou, meu Deus, assustada. Conta a história que, pelo menos durante 8 anos, a menina não conseguia nem arrumar namorado, porque era só saber o nome dela, o cara aí, não. Vai pra lá, você lá, eu cá, não te mete comigo, não. Então a internet, ela deu uma potencializada pesadíssima nessa questão do... nesses, vamos dizer assim... nesses enforcamentos públicos, nessas execuções públicas, né, que aconteceram na Idade Média. Como é que você vê esse tribunal da internet, essa polícia de patrulha da internet, né? Como é que você vê isso? Você vê como algo natural, como algo que é dos tempos mesmo? Ou você acha que está exagerado? Eu acho que há um desequilíbrio emocional. Eu acho que isso é resultado não só da polarização, mas também é um reflexo do próprio comportamento das pessoas em si, a maneira como elas reagem a certas manifestações. No caso dessa menina, até quando eu fui rever o livro, eu fui buscar esse exemplo. Infelizmente, é um comportamento inadequado que levou a isso. Eu acho que isso é um problema também de educação. Mas é impressionante a proporção que isso toma. Você deve lembrar do caso da dona de casa no Guarujá, que foi espancada até a morte porque
Havia nas suspeita de redes que ela tinha... sociais, ela foi acusada de fazer magia negra com Isso, crianças. Então, as exatamente. pessoas têm reações desproporcionais. Uhum, E isso é amplificado. Eu acredito também que a interface ela causa isso, né? Ali a uhum, tela, parece que a interface vai te engolir, que ela tá, aquilo é uma violência muito grande, né? uhum, Diferente se fosse uma briga de bar, enfim, que as pessoas correm para apartar, enfim. Ali uhum, parece que é um espaço de descontrole mesmo. sim. E eu acho que isso precisa ser recomposto. As Uhum, pessoas não têm muito respeito às diferenças. sim. A democracia, na visão de alguns, é o que elas acreditam que tenha que ser o comportamento de outras pessoas. Uhum, E isso tudo leva a uma violência desproporcional. A falta do respeito ao outro é o resultado disso. uhum. É claro que esse tipo de comportamento dessa menina eu acho inadequado. Sim, sim, Você mas tem aí que entra um refletir a ponto. respeito das suas Hum, práticas, porque é como se você estivesse numa sala de jantar ou num evento social uhum, e você fizesse comentários deselegantes, né? Então você tem uma regra de conduta e essa sim, regra de conduta foi totalmente abolida sim. nas redes sociais. Então isso é um motivo de preocupação. Eu estava Uhum, até aqui pegando, porque eu fui atrás da história dele, né? Veja você, ele está falando aqui no livro que se alguém se alguém espalhasse notícia falsa nos Estados Unidos nos anos 1800, seria punido com multa e colocado num tronco durante um período não mais do que 40 chibatadas. Você imagina, em 1800, se você pois espalhasse é, notícias falsas, você ia para o tronco. Então, assim, pois é. As chibatadas hoje são em 140 caracteres ou um pouco mais, né? Agora que o Twitter também já permite um pouco mais. Deixa eu mandar um salve aqui para o Caio Luiz, para a Fabiana Janes e também para o Igor Santana, nosso personal. Valeu, Igor. Igor Santana, para quem não conhece, Igor Santana personal, conheço desde muito jovem, cara da mais alta competência, que inclusive também está aí com. Ele também faz as práticas, as aulas dele online, né? Pesquise um pouco mais, Igor Santana personal, perfil bem bacana aqui no Instagram. Luciana, voltando ao nosso papo, tem um outro ponto que assusta muito. Além do tribunal, da patrulha, da internet, vamos dizer assim, há as consequências, obviamente. Então, por exemplo, o caso da mulher do Rio de Janeiro, ela já, obviamente, está preocupada se vai conseguir arrumar emprego, ou com o que pode acontecer lá enfim, com o esposo, o marido dela e tal. Enfim, com a família, eles dessa que foi estão recebendo demitida. ameaças. Existe, e aí entra essa desproporcionalidade que você falou. E aí eu queria voltar, que é exatamente o tema principal dessa live, que é a questão de sermos pessoas públicas. Hoje em dia, o que me parece é que as pessoas, por exemplo, criança, o jovem, o adulto, sei lá, ele passou a ter o acesso pelo celular, simplesmente ele chegou lá, parte do capitalismo, ele foi lá, comprou o celular, ele não aprendeu a mexer com aquilo. Assim como ele não aprendeu a mexer com as redes sociais. Era basicamente assim, eu tenho um perfil no Facebook, você não tem não? Pô, faz aí. Eu tenho um perfil no Instagram, você não tem não? Faz aí. No Twitter, tem um perfil, faz aí. E a pessoa não entendeu a dinâmica da rede social em si. Você acredita que existe um problema, não só de educação, vamos dizer, de educação doméstica, ou mínimo de respeito, mas também um problema de educação quanto a como funciona a dinâmica dessas redes sociais? Claro que elas estão em evolução, mudando o tempo todo, mas você acredita também que existe o fato de a gente, por exemplo, não aprender na escola, como é que a gente usa o Facebook e o Instagram, ser um aprendizado meio que acavalado, que você vai aprendendo fazendo e apanhando por isso, e às vezes a porrada é desproporcional. Você acredita que falta um pouco essa noção de assim, peraí, vamos ver como é que funciona isso aqui de verdade? Vamos saber quais são as consequências que podem acontecer? Eu, por exemplo, eu conheço um caso de um cara que foi demitido por causa de um tweet. Ele viu um tweet e fez ele ser demitido da empresa porque havia um caso lá envolvendo uma jornalista, ela estava sendo massacrada também na web, e aí a empresa, obviamente, tentando escondê-la e tudo e tal. E
E esse rapaz fez uma ironia desnecessária, mas fez uma ironia, retuitando uma matéria relacionando que o Ministério Público tinha pedido uma investigação a respeito dessa moça. E a empresa cortou o cara. Então, assim, você acha que, mais do que a questão de respeito da conduta, existe uma falta do conhecimento sobre as consequências e principalmente sobre como funciona mesmo a dinâmica das redes sociais? Eu acho que pode existir, sim, esse desconhecimento, essa impressão, essa falsa impressão de o que você posta ali está restrito a um grupo específico e que isso não vai transbordar. Mas existe um problema pior, que é o da má educação, da má formação, da falta de respeito ao próximo, de não compreender que é preciso aceitar opiniões divergentes, que democracia não é só o que eu quero que as pessoas façam, ou não é só a opinião que eu quero que elas tenham, que elas compartilhem. Eu acho que isso é um problema que é muito anterior à internet. O problema agora é que o efeito disso é monumental, o efeito disso é estrondoso. E você não está mais exposto a grupos, por exemplo, na mesa de um bar ou em uma festa, ou você no seu ambiente de trabalho, que você comete um deslize e aí você recebe um cartão vermelho, uma advertência, por exemplo. O que se faz na internet tem, às vezes, repercussões altíssimas de risco de imagem para uma empresa, por exemplo, ou para a própria pessoa. Então, falta, além da compreensão, um entendimento do que é, do alcance desse meio, né? De como essa informação circula, para onde ela vai. Que uma mensagem que você posta num grupo de WhatsApp ou que você troca com uma pessoa que supostamente é alguém da sua confiança, essa pessoa essa mensagem pode ser espalhada. Sem dúvida. E aí cresce de uma maneira estrondosa. Sem dúvida. Eu acho que tem essa falsa percepção de algo restrito. Sim, faz todo sentido isso que você está falando, porque talvez isso tenha a ver com esse aprendizado, com essa falta desse aprendizado também da dimensão que a coisa tem, né? Hoje em dia, as pessoas não têm uma noção, vamos dizer, sei lá, você tem noção se você pensar, sei lá, 10 pessoas você tem noção, 100 pessoas você tem noção, 1000 você já começa a se questionar um pouco, 10 mil, 100 mil, o cérebro humano ele não tem a dimensão disso, do tamanho real disso, entendeu? E eu acho que até uma prova disso é exatamente, por exemplo, eu estava vendo aqui agora, saiu um boletim aqui sobre o coronavírus, 1.199 confirmações de mortes, né, no dia de hoje. As pessoas não têm noção do que são 1.199 com pessoas enterradas, ainda que em períodos diferentes, entendeu? Mas você não tem a dimensão disso. As pessoas começam a ter a dimensão quando acontece com o vizinho, com o parente, com o amigo, com ela mesma. Aí que ela começa a entender de verdade o que é a doença. Deixa eu aproveitar, pegar aqui mais duas pessoas, a Silvara Famendes também, o nosso professor Adeus está aqui comentando, tem a impressão de que alguns haters não têm noção de que seu comentário não fica no seu telefone, que vai exatamente na linha disso que você falou, Lu. A Ana Paula Rosa também entrou, trabalhou comigo também lá na Band News. O Igor Santana, mas o problema de hoje é esse, não há mais respeito à opinião alheia. Para alguns só existe a sua verdade, democracia passa longe para alguns. Tem a ver com isso da questão de não haver o respeito, eu acho que esse ponto a Luciana já explanou assim brilhantemente. E também tem essa outra questão de você querer, não é questionar tudo, é simplesmente você querer agredir tudo. E você não pontuar a sua opinião com um argumento ou com dados, com embasamento, entendeu? Mas você basicamente diz lá que não é verdadeiro e dane-se, começam as ofensas e por aí vai. Professor Adeilson ainda, democracia exige responsabilidade sobre suas ações. Comentário público é uma ação que repercute em outro. Ana Paula Rosas, perdeu-se a capacidade da escuta. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando. Por favor, esse é um debate muito rico, é um debate que tem várias vertentes, na verdade. É um debate que tem uma parte jurídica, por exemplo. Eu estava comentando hoje com alguns amigos, a gente perguntando, vem cá,
há o fato deles estarem sendo filmados, né? E se eles não autorizassem a divulgação daquelas imagens? E aí entra um outro ponto, né? Que, assim, eu fui repórter de rua e havia essa situação, essa coisa de, tipo assim, as pessoas não quererem ser filmadas, e aí você tinha que respeitar e tudo mais. Isso poderia trazer, vez outra, alguma implicação jurídica ou outra, não sei. A Ana Paula está dizendo aqui, as pessoas confundem contundência com um grito. Tá mais ou menos assim mesmo. Mas também porque é a questão da lacração, né? Mas voltando à questão do vídeo, né? Que é um assunto também polêmico, né? Por exemplo, hoje em dia, e aí eu acho que reforça isso de sermos todos pessoas públicas, hoje em dia todo mundo tem um celular com uma câmera, acessa a internet, vai lá e posta um vídeo do que quiser. E aí eu cheguei a citar na terça-feira, Luciana, imagina a cena, imagina se você encontrasse o William Bonner numa esquina vomitando, sabe? Você pode ter certeza, de 5 pessoas, 4 iam pegar o celular e filmar. Talvez uma fosse lá ver o que o William Bonner tinha, o resto ia filmar. E pelo menos 2 deles iam botar na internet. Isso é certo, entendeu? Só que diferente hoje de tempos atrás, quando você tinha a televisão que chamava atenção, o rádio pelas vozes, etc., ou a foto lá no jornal, hoje em dia todo mundo, ou quase todo mundo, tem um perfil, né? E todo mundo pode ser reconhecido facilmente. Se você não está na rede social, alguém que está ao seu redor está na rede social e pode lhe identificar. E aí dizer, não sei quemzinho trabalha em tal lugar, não sei quemzinho é assim. Como é que você vê essa questão de hoje, tá todo mundo com uma câmerazinha? É uma realidade mais assustadora? Nós estamos sob uma vigilância constante? Ou isso é positivo porque aí as pessoas podem, talvez pelas consequências de seus atos, deixar de ter posturas arrogantes, como a que a moça teve lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, querendo agredir verbalmente o agente lá, o fiscal da vigilância sanitária? Olha, se por um lado está todo mundo exposto a câmeras e gravadores de áudio, isso causa um certo incômodo, e obviamente não há mais, a privacidade praticamente não existe. E não é só porque existem câmeras e as pessoas filmam você, mas porque em qualquer lugar que você passa pode ter uma câmera de segurança, você está de alguma maneira sendo ali monitorado. A sua TV, por exemplo, monitora os seus dados, né? Uhum. A TV Samsung, por exemplo, recolhe dados, né? Peraí, como é que é isso aí? Como assim? Como assim? Não sabia disso, não. Samsung recolhe dados. Eu já vi matérias a esse respeito. Uhum. Então, assim, você tem a sua televisão recolhendo dados sobre você. A Samsung é um exemplo disso. Você tem, por exemplo, um projeto muito interessante do New York Times chamado Privacy Project, que é uma série. O jornal publica uma série de reportagens sobre rastreamento e vigilância. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode localizar as pessoas por meio de aparelhos celulares, né? Da geolocalização. Isso coloca em questão a anonimização dos dados pessoais. Então, essa ideia de você controlar, essa ideia do Big Brother, que você pode se esconder daquelas câmeras, praticamente inexiste, porque é muito difícil desviar de um processo de monitoramento. Por exemplo, se você desliga, você desconecta a localização do seu celular, você não consegue um desconto numa rede de supermercado. Ele te dá o desconto a partir da sua localização. Mas a sua localização também serve para você ser vigiado. Esse é um ponto. Um outro ponto que é muito importante, que é o que o Gaspari tratou na coluna dele 2 dias atrás, é que essas imagens que viralizaram desses casos do Rio de Janeiro foram importantíssimas para fazer denúncias de humilhação pública, né? Sim. Então, há 2 lados nessa questão, né? Sim. Não, que é exatamente isso, né? Vigilância versus liberdade, etc. E sim, eu me lembro, houve inclusive outras denúncias a respeito não só desse caso, mas assim, houve outros casos em que fiscais da vigilância
sanitária no Rio de Janeiro relataram que sofreram assédio, sofreram agressões verbais de pessoas que estavam se aglomerando, que estavam sem máscara, que estavam descumprindo as regras mínimas para que você evite a disseminação de uma pandemia. Ou seja, nós estamos sob uma situação grave, uma situação de urgência, poderíamos talvez até chamar de uma situação de guerra mesmo, só que as pessoas, infelizmente, dentro da sua perspectiva egoísta, elas simplesmente dizem, não tô nem aí. Eu vi até um vídeo hoje, eu até estava comentando com um amigo, João Paulo, lá de Salvador, e que era um cara na Bahia, um senhor de idade, né? Ele estava saindo da água e os policiais dizendo, senhor, cadê sua máscara? Não, minha máscara tá aqui. Ele tinha ido tomar um banho de mar, tinha subido, quando ele subiu tinha 3 policiais ao redor dele, né? E aí, assim, ainda que fosse engraçada a situação, sei lá, pelo que ele fala, me deixa morrer, isso prova que existe um egoísmo da parte dele de pensar da seguinte forma, não, se eu quiser, eu morro, mas peraí, o problema não é você morrer, o problema é você se contaminar pelo contato que você pode ter com alguma pessoa, por você não estar usando a máscara eventualmente, ainda que naquela situação ele estivesse no local vazio, mas que você não esteja utilizando a máscara, que você esteja num local público e você não só se contamine, mas você contamine outras pessoas. Esse é um dos problemas da questão da Covid. Mas enfim, aí a gente já está fugindo do nosso assunto, vamos retomar aqui. Que o Gaspari fala, voltando aí para esses exemplos, dessas sim. pessoas que foram humilhadas porque não quis receber orientação sobre proteção à saúde, é que ele fala o seguinte, ao você sabe com quem está falando, o progresso contraposto. Você sabe que está sendo filmado? Então, essa é uma grande questão. Bom dilema, bom dilema. A humilhação pública está sendo cada vez mais desvendada. Policiais em periferia agredindo pessoas, muitas vezes, que são inocentes. Também essas imagens têm sido viralizadas por vizinhos que filmam pelas suas câmeras de celular. Pois é. Então... É verdade. Liberdade versus vigilância. Esse é um dilema bem interessante. E inclusive, o que eu ouço de muitas pessoas é exatamente isso. É para ela aprender, no caso lá da mulher do Rio de Janeiro, né? Deixa eu saudar aqui a Priscila Mello, que entrou, o Ferreira Rods, um abraço, Rodrigão, um abraço. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes, né? Essa é uma live muito especial, porque a Luciana Moerdal, e não só eu trabalhei para ela, né? Ela foi a minha chefe, a minha coordenadora de comunicação durante alguns anos aqui em Brasília, mas também ela foi uma professora, uma das muitas professoras que eu tive nessa vida, e me ensinou muito, não só sobre comunicação, mas sobre respeito, sobre comportamento no ambiente de trabalho. São coisas que, inclusive, eu pretendo trazer não só a partir de livros, mas de experiências próprias aqui na Biblioteca de Negócios, na nossa @bib de Negócios, em outras oportunidades. Voltando a esse assunto, Luciana, você estava falando um pouco sobre a questão dos dados pessoais. E hoje, no Brasil, a gente ainda não tem uma política clara de proteção de dados. E como você falou, acho que você citou um exemplo que é fantástico. Por exemplo, você hoje em dia passa na frente de uma loja, se você tiver com o seu, sei lá, com o seu GPS ligado e tal, você recebe um torpedo de uma promoção ali imediatamente naquele momento, né? Como é que andam essas discussões, pelo que você acompanha e tudo, como é que andam essas discussões sobre a questão da proteção dos dados pessoais? Porque o que me parece é que hoje, se você for parar para pensar, hoje em dia, para tudo que você for, para qualquer site que você for, o cara quer que você preencha ali um formulário, né? Inclusive, num curso de web design que eu fiz, era uma das coisas que o cara mais passava tempo ensinando, era como fazer um formulário para as pessoas preencherem, para você ter o contato das pessoas. E aí, por um lado, isso ajuda, por exemplo, na economia. Hoje em dia, o pessoal aí com essa questão da pandemia, muita gente que tinha os seus contatos ali no WhatsApp dos seus clientes, vai disparando para eles promoções, etc., tentando sobreviver. Mas, por outro, você tem uma questão complicada aí de quando os seus dados podem estar sendo usados para outras situações. E aí eu vou pegar até um exemplo, que é a questão do auxílio emergencial. Descobriu-se com a questão do auxílio emergencial que nós tínhamos mais de 30 milhões de brasileiros completamente invisíveis. Pessoas que não tinham conta bancária, que nunca se preocuparam em fazer um RG, um CPF, entendeu? Ou nunca acharam que isso ia resolver nada para eles e por aí vai. Essas pessoas hoje, elas estão sendo catalogadas na central de dados lá do governo federal.
E quando a gente pensa nisso, todo mundo já pensa logo, mas vem cá, será que esses caras não vão usar isso para depois fazer aquela ligação que acontece muito lá no Nordeste? O cara liga para na época da eleição e diz assim, ó, você lembra aquele seu Bolsa Família? Ou vota no meu candidato ou tá cortado a partir de segunda-feira, tá? Essa questão dos dados pessoais, hoje do Brasil, como é que você enxerga essa questão? Como é que você... Hoje nós temos Nós estamos avançados nessa questão ou nós estamos bem atrasados? Como é que você Não, considera? o Brasil aprovou uma lei excepcional de proteção de dados em 2018, no final do governo Michel Temer. É uma lei que foi discutida por quase 10 anos, que iniciou nos governos do PT, uma lei elogiada no mundo inteiro, mas é uma lei que não entrou em vigor ainda porque o Congresso Nacional adiou a sua entrada para 2021, porque alegações a respeito da pandemia e também para empresas que não, segundo a imprensa, que não haviam ainda se adaptado às regras que a lei propõe. Infelizmente, esses casos aí, por exemplo, de reconhecimento facial ou de você passar na frente de uma câmera e ter a sua imagem usada para uma finalidade que não foi aprovada por você, ou cuja finalidade não é a mesma que você concordou, ela tem sido atacada pela legislação em vigor, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor. Mas a lei de dados pessoais não está ainda em vigor. Nós não temos ainda uma autoridade nacional de proteção de dados constituída. O governo federal não constituiu ainda, não é? Então, é muito complicado. Não dá para saber exatamente o que poder público, empresas privadas estão fazendo com os nossos dados pessoais. Isso é preocupante, né? Enfim, eu queria também tratar com você, engraçado, o assunto que me veio agora me fugiu rapidamente, mas tudo bem. De qualquer forma, eu queria que... sim, pronto. Eu queria que, já que a gente está encaminhando agora já para o final dessa live, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seguinte, condutas na web, né? Existe algum manual mínimo de condutas que se deveria seguir na web? Ou não é um manual, mas é assim, algumas práticas positivas. Eu queria que você passasse para as pessoas que estão acompanhando essa live, inclusive saudando a Vini Anginoni, perdão, que entrou há pouco. Obrigado também pela presença. O que você poderia falar sobre algumas condutas, se é que elas existem, que seriam minimamente aceitáveis ou positivas dentro desse debate da web, para muitos já chamam de arena, né, da web, sendo que numa arena, na verdade, você tem um confronto de gladiadores, você tem sei lá, um duelo de lutadores ou uma competição entre adversários, né? Eu não sei se eles pensaram nisso quando eles propuseram esse nome Arena da Web, coisa do tipo, mas o que você poderia passar, assim, que você acredita que seriam condutas aceitáveis, não só para as pessoas que hoje em dia agridem completamente ou agem na patrulha ali naquele tribunal da web, mas também para o cara ou para a moça que não tem a real noção de que eles podem perder o emprego com um tweet ou com uma foto que eles postem e que os comprometa. Eu acho que o comportamento ele deve ser o mesmo comportamento que você tem no âmbito do espaço físico. Respeitar o outro, não agredir, não caluniar, não difamar, até porque existe previsão legal para isso. Né? Também não espalhar desinformação. O inquérito do Supremo aberto em março, embora seja polêmico, ele faz um indicativo de que existe legislação possível para coibir certos abusos nas redes sociais, né? Então, não é muito difícil de um código de ética. Agora, sim, cada empresa tem uma conduta particular, né? Conforme a profissão. Mais regra geral, eu sugiro que leiam o Jon Ronson, o Humilhado, porque esse livro ele faz um mapa geral de como o problema, e eu concordo com o ministro Barroso quando ele fala que tem que atacar o comportamento, não é o conteúdo. Então as pessoas elas têm que passar a se comportar de uma certa maneira. Não é que elas vão ser
reprimidas ou coibidas ou vão se autocensurar. Mas é preciso ter regras de convívio saudáveis, não é? Ninguém vai ser proibido de opinar, mas, enfim, eu penso que é preciso ter uma educação digital, né? Além da educação que já deveria vir desde a infância. Sim. Então, mas é importante ler esse tipo de trabalho, porque ele não faz só não é só um livro reportagem sobre casos de pessoas que se deram mal. Ele vai contextualizar historicamente o problema. Ele vai falar que também, em muitos casos de violência, o que ele vai chamar aqui, que ele cita um autor francês, um médico chamado Gustave Le Bon, que ele fala que é uma espécie de contágio emocional, que a agressividade, essa violência, essa dinâmica aí de humilhação na rede, ela faz parte de um grupo de contágio. É o que ele chamou de... Como é que ele chamou? A ideia de loucura coletiva. Né? Isso daí, falou isso no século XIX, né? Nem se pensava na internet. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, às vezes, é o contágio, a pessoa é contaminada a agir com um certo comportamento, pressionada por seus grupos, pressionada, às vezes, pelo seu trabalho, às vezes pela escola da qual faz parte. Então, e a pessoa se sente obrigada, às vezes, a ter certas reações. Então, existe também isso, um estímulo a esse tipo de prática. E que, na minha opinião, isso precisa ser contido. E não é só de um espectro político. Eu acho que o problema é geral. Não só no Brasil, mas em outros lugares. É uma questão que ultrapassa mesmo, né? Até não só a política. É uma questão que envolve realmente a educação. Não só a educação doméstica, a educação em vários sentidos, mas também a educação de conhecimento sobre ferramentas, sobre os aplicativos, sobre as próprias redes sociais, sobre como elas funcionam, a dinâmica delas, né? Enfim, é muita coisa realmente para a gente pensar. Deixa eu mandar um salve aqui para o Dalton Cotrim, para Kelly Garavelo, que entraram. Obrigado também. Obrigado a todo mundo, gente. Todo mundo que acompanhou aí, que entrou, saiu, veio, participou em algum momento, deixou um comentário, muito importante mesmo. Esse é um debate que não se encerra aqui, que na verdade a gente tem que continuar estimulando. Acho que é a partir disso aí que você falou, Luciana, de como construir formas de educar as pessoas para não só agirem corretamente na web, mas agirem corretamente no dia a dia também, né? Eu tive uma das minhas grandes professoras, Silvana Oliveira, que hoje está lá na Rádio Sociedade da Bahia. Ela dizia, ela é uma coisa curiosa, ela dizia o seguinte: para você, a melhor forma de você não falar errado no ar, ou não, é exatamente você não escrever errado, entendeu? Parece óbvio, mas quando você para pensar, quando você lê ou escreve ali corretamente, você já está trabalhando o seu cérebro naquilo ali. Então, se você voltar a ver aquela palavra, ou aquele termo, aquela frase, etc., você não vai falar ela com erro, né? Você não vai, por exemplo, se você fala no seu dia a dia, inclusive ela falava sobre isso também, se no seu dia a dia você fala o tempo todo usando gírias, em um momento em que você precisar falar no ar, em algum momento vai sair uma gíria. Porque é o momento em que o seu cérebro não está completamente focado ali, que ele dá uma saidinha e sai uma gíria, e isso não pega bem. Então, a prática, o treinamento da forma como a gente deve agir, não só na web, mas na vida real, acaba retroalimentando a outra. Então, embora muita gente não haja, por exemplo, tem uma diferença, né? Gente que prefere ficar calada na vida real, mas que chega na internet, vai lá e mete o pau. Isso acontece, né? E aí que, assim, embora isso aconteça muito, se você consegue se comportar bem na web, né? Eu acredito que na vida real você tem como, vamos dizer, manter esse comportamento. Ou assim, pelo menos eu espero. Mostra aí mais uma vez a capa do livro antes da gente encerrar e dá o seu pitaco final aí e tal. Aqui, ó, John Ronson, Humilhado. Já tínhamos falado aqui sobre isso. Inclusive, esse é o ponto de partida, viu? Legal. O John Ronson, inclusive, ele tem um livro, eu achei sensacional, eu peguei também. Ele tem um outro livro que é assim, acho que é os Homens que Olhavam para as Cabras. É mais ou menos esse o nome.
que ele fala sobre um grupamento, um destacamento do exército dos Estados Unidos que ficava pensando em soluções mirabolantes assim para vencer guerras, por exemplo, que eles iam conseguir explodir, sei lá, se era explodir a cabeça das cabras ou conseguir controlar mentalmente, sabe, telepatia, umas viagens assim, sabe? E eu achei fascinante esse rapaz, eu preciso ler esse livro, deve ser muito engraçado, velho, deve ser muito sem noção. Mas enfim, Luciana, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por dar essa moral para nossa biblioteca de negócios, né? E espero, quem sabe, no futuro a gente poder fazer outras lives, quem sabe talvez até quando a biblioteca já estiver até maior e tal, ou mesmo quando você já tiver concluído aí seu pós-doc, né? Que você possa também trazer aqui os resultados disso, dessa... A gente nem comentou, né, muito sobre a questão do Media Facades, né? Que são essas projeções nas fachadas e tal, de filmes, de publicidade, enfim, de todo tipo, né? A gente nem comentou muito sobre isso, vamos ver se a gente trata sobre isso. Eu quero estudar a informação nas fachadas, nas empenas, nos muros. Sim, eu estou acompanhando também entretenimento em Salvador, tem um grupo muito legal lá chamado Cine Janela, e eles têm projetado, começaram desde a quarentena, eles fazem um trabalho incrível em Salvador. Legal, legal. Eu quero acompanhar essas outras formas de manifestação nas empenas. Eu não sei se tem muito a ver com o seu trabalho, mas talvez tenha, porque na Alemanha, por exemplo, aqui em São Paulo não pode por causa da lei Cidade Limpa. Mas na Alemanha havia também, foi criada, como eu vou dizer, não é um método, é uma organização de exibição de filmes, e em alguns lugares havia patrocínio. Então, o filme ali era exibido, havia um patrocínio ali no meio, uma propaganda, e esse dinheiro revertido para a classe artística que ficou sem trabalho durante a pandemia. Então, isso também, legal. talvez, de alguma maneira, a gente pode pensar em trazer aí para... Não, tem a ver. Tem a ver porque tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com iniciativas, sabe? Aqui a gente tenta trazer ideias, tenta trazer empreendedorismo, tenta trazer pensar fora da caixa, sabe? A ideia principal é essa, e usando livros que sejam desde livros de negócios, de gestão, de empreendedorismo, de marketing, de comunicação, etc. Toda uma seara de livros em que a gente possa, né, propor novas ideias, propor pensar diferente, pensar as coisas um pouco fora da caixa e também trazer dicas, né, para as pessoas, resenhas de livros e por aí vai. Então, assim, por exemplo, quando você estava falando sobre Media Facades, eu estava aqui pensando, esse cara, o pessoal de marketing com isso aí, porque eu não sei se você sabe, mas talvez uma das melhores ferramentas de marketing, se não a melhor de todos os tempos dos quadrinhos, é o bate-sinal, né? Você quer chamar o Batman, você projeta o bate-sinal lá nas nuvens e o Batman aparece, entendeu? Então, assim, aí todo mundo já sabe, ó, apareceu o bate-sinal, o Batman está em ação, entendeu? Na hora. É interessante fazer essa discussão, porque cada município do Brasil tem uma regra própria. Eu sei que Salvador havia caído a proibição de anúncio lá nas empenas. Quando eu fui para a Bahia ano passado fazer a prova na UFBA, eu vi ali na Orla, eu caminhei da Ondina até o Porto da Barra, e ali havia propaganda. O Rio também já pegou uma regra, mas São Paulo não tem, São Paulo é proibido. Então essa é uma discussão interessante, porque se realmente esse tipo de conteúdo se tornar comum, né, não ser só um conteúdo de pandemia, vai precisar discutir reformulação da lei, modelo de negócios, enfim. Com certeza. Eu acho que é uma coisa que talvez possa entrar aí no seu radar em algum momento. Tranquilo, mas a gente volta a tratar sobre isso numa ocasião futura. Mais uma vez, Luciana, obrigado. A gente está encerrando essa live aqui, tá? Da Biblioteca de Negócios. Amanhã, eu tinha prometido na terça-feira, acabei trazendo só na quarta. Para vocês que ainda não conhecem, @Bib de Negócios, deem uma olhadinha lá, tá? Temos algumas lições sobre o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, essa semana. Amanhã também vai ter um novo livro de negócios na biblioteca, tá? Eu só estou decidindo se vai ser sobre marketing ou se vai ser sobre finanças, mas isso aí vocês saberão. De qualquer forma, Luciana, mais uma vez, um grande beijo para você. Fica bem aí em São Paulo. Por favor, se cuida. Se precisar sair de casa, triplica os cuidados. Se não precisar, fique em casa mesmo.
tá certo? Tudo de bom para você e para sua pesquisa. Sucesso é o que a gente sempre deseja aqui. Beijo grande, se Tá bom, cuida, tá? obrigada pelo beijo. Fica bem. Valeu. Valeu, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Até uma próxima live na @Bib de Negócios.